Se você pegar o livro de Jonas, o voto do profeta no passado, qual era o voto do profeta? Aonde Deus mandasse, ele iria. E Deus mandava Jonas ir para um lugar, ele iria lá. O profeta era o porta-voz de Deus, ele recebia a revelação, ou em visão, ou em sonho, da maneira que Deus revelasse. E ele ia lá e anunciava ao povo, ao rei. E Deus viu que o pecado de Nínive se multiplicava, e Deus mandou com que Jonas fosse até Nínive e clamasse aos ouvidos do povo para que eles se arrependessem. Só que o povo de Nínive, segundo o estudo bíblico, eles mataram os pais de Jonas, ou tiveram um grande problema com o profeta. E ele, na hora que Deus deu a ordem, ele não levou para o lado da obediência, da fé, ele levou para o lado emotivo. Ele não quis beneficiar aquele povo. Ele pensou, não vou não. E a Bíblia diz que ao invés de pegar um navio para ir para Nínive, ele pegou o navio e seguiu o lado oposto, foi para Tarso. E diz a palavra de Deus que Deus lançou uma grande tempestade no rio, no mar, para que ele mudasse o rumo, para que ele voltasse atrás e fizesse aquilo pelo qual ele votou. Quando ele fez o voto de profeta, ele fez o voto de que Deus pedisse, ele faria, onde Deus mandasse, ele iria, tal como nós. Há pessoas que vivem fazendo promessa para Deus na igreja. Eu vou largar isso. Não larga essa tempestade, porque você não está cumprindo o que prometeu. Eu vou fazer isso, não faz. Eu vou fazer isso, não faz. Existem problemas, existem pessoas que o problema dela é com o diabo, deixar a vontade do diabo e se abraçar com a fé. Existem problemas, pessoas que o problema dela é entre ela e quem? Ela prometeu e não cumpriu. E enquanto você não cumprir, Deus permite que certas tempestades surjam para que você possa se corrigir e voltar atrás naquilo que você prometeu. Voltar atrás não no sentido do que prometeu, mas no erro que você está cometendo. E você cumprir aquilo que prometeu a Deus, a fim de que Deus te abençoe. Então existem pessoas que ela tem um problema com Deus, que ela tem que resolver. Então aquela tempestade foi para que ele voltasse atrás no seu erro e cumprisse seu voto com quem? Por que o senhor diz que é voto? Porque logo depois ele fez uma oração. Vou chegar lá. Então Jonas fugiu do que prometeu. Fugiu. E veio a tempestade. E a Bíblia diz que os marinheiros começaram a remar. Remava, e quanto mais eles tentavam sair da tempestade, ela aumentava. Você vê que às vezes, isso é muito revelador, muito forte. Às vezes você vai ajudar uma pessoa na igreja que ela tem um problema com quem? E ela sabe. E por ela ter aquele problema com Deus, só em você ajudar ela, tu já arruma um problema para você. Sabia? Tem pessoas dentro da igreja que você vai ajudar, que você vai arrumar um problema, porque você está tentando lutar contra quem? Por isso que tem pessoas que tu ora por ela, não acontece o quê? Porque o problema dela é entre ela e Deus. Enquanto ela não se resolver com Deus, se eu tentar ajudar, vai até me prejudicar. Porque eu estou tentando me atravessar no caminho de quem? Porque aquela pessoa conhece a palavra. Ela não está errando por ignorância, ela não está pecando por ignorância, ela está errando por negligência, por orgulho, por dureza de coração. Então, enquanto ela não se corrigir com Deus, aquela tempestade vai continuar na vida dela. E a Bíblia diz que os marinheiros remavam para alcançar a margem e não conseguiam. Aí um dos marinheiros desceu ao porão e viu que ele estava dormindo. Você vê que tem pessoas que estão dentro da igreja da mesma forma, o sono da morte. Ela sabe que a situação dela, ela tem consciência, tem pessoas que são frias.
Elas sabem que o problema que elas estão enfrentando é resultado da desobediência, é resultado da quebra de aliança, é resultado de uma negligência. Então, elas estão conscientes que aquela vida que elas estão vivendo é resultado da negligência delas. Então, elas ficam ali. Não tem reação, elas não têm reação. Você prega, você fala, elas têm a consciência, elas não se revoltam, porque a consciência delas diz, ó, você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que ser feito. Então ela fica ali naquele estado meio que não digo um transe espiritual, mas ela fica anestesiada, ela fica estagnada. Tá ali. Como é que pode? O barco praticamente sendo varrido pelas ondas e ele estava no porão, porque ele tinha consciência que ele estava fazendo a coisa errada. Por isso que não teve reação. Quando os homens viram, falaram, vem cá, que negócio é esse? Nos revela quem você é. Porque os marinheiros eram supersticiosos. Nos revela quem você é. Por que no meio da tempestade você está aí, como se nada tivesse acontecendo? Vamos lançar sorte. Então, lançar sorte, eles pegaram tipo uns palitinhos, né? Um exemplo. Jogaram lá. Vamos ver por causa de quem nos veio essa maldição. Quando eles jogaram sorte, caiu em cima de quem? De Jonas. Aí eles falam, revela, o que você está fazendo de errado? Olha só. Por isso que você vê que isso acontece, sabia? Eu já vi incrédulo repreender gente da igreja. Já vi? Eu já vi pessoas da igreja me procurar e falar, poxa, pastor, olha, hoje a fulana me falou assim, vem cá, tu lá naquela igreja, diz que muda de vida, e você está lá e nada acontece, vem cá, ou você não está seguindo, ou aquela igreja não presta. E ali Deus falou com ela. Quer dizer, incrédula, Deus usou a boca tu está lá dentro fazendo a coisa errada, por isso tua vida não muda. E tem gente que não quer enxergar. Aí Jonas revelou, falou, olha, eu sou profeta e estou fugindo de Deus. Aí quando ele revelou, eles ficaram assustados. E aí Jonas falou, me joga no mar que a tempestade acaba. A culpa dessa tempestade é minha. Você vê, né? Às vezes, está lá, o marido está na igreja. Não teme a Deus, a família toda vai pagar. A esposa não teme a Deus, vai prejudicar o marido. É assim, na vida espiritual é assim, gente. O marido não faz a coisa certa, vai pagar todo mundo, vai pagar filho, vai pagar esposa, vai pagar todo mundo. Aí ele falou, me joga no mar. Aí eles disseram, não, vamos tentar remar. Aí começaram o quê? Não adianta querer ajudar quem quebrou aliança com quem? Ela sabe que o problema dela só vai se resolver quando ela colocar a vida dela em dias com Deus. Seja lá no que ela prometeu, sei lá o que é. E remava, até que não teve jeito. Eles falaram, olha, vamos te jogar no mar. Quando jogou a tempestade, acalmou. Então, a Bíblia diz que veio um grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe. E no ventre do peixe ele fez uma oração. Ele disse, com a voz do agradecimento te darei louvores. O que votei, pagarei. Quando ele disse o que votei, pagarei, o peixe vomitou Jonas no mar. Não, a Bíblia diz, falou o Senhor com o peixe, que vomitou Jonas aonde? Ele foi até Nínive e pregou, e o povo se converteu. Então, por que Deus não tem falado com o problema de muita gente? Porque Deus falou com o peixe. Deus pode falar com esse problema. Por que essa tempestade não acaba na tua vida? Por que quanto mais tu rema, a tempestade aumenta? Por que quem tenta te ajudar acaba se prejudicando? Porque você tem um problema com Deus. Você tem que fazer como Jonas, com a voz do agradecimento, Senhor. O que votei, pagarei. Qual foi o voto que você fez?
Existem vários tipos de voto. Promessas. Algo que você disse, olha, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu vou assumir, isso eu não vou largar. O quê? Então, quando você tem um problema com Deus, a tempestade sempre vai aumentando. Resolva esse problema com Deus. Seja você quem for. Isso se aplica a todas as áreas. Deus nunca contou com quem espalha, sempre com quem ajunta. Jesus estava pregando para 70 discípulos. E ele começou a falar como que eram as normas. E um começou a olhar para o outro e falou assim, duro é ouvir isso aí. Não tenho disposição para fazer isso não. Foi se levantando um por um e saindo. Jesus não apelou para eles. Volta aqui, pelo amor de Deus. Não é bem assim não, vem cá, ela estava brincando. Jesus olhou para os 12 e falou, e vocês aí? Não quer ir embora também não? Jesus, não, Senhor. Como iremos se contigo está a palavra da ver? Não, nós vamos ficar. Quer dizer, usar a fé ou a emoção? A fé. O Senhor tem a palavra da verdade? Nós estamos com Deus da verdade? Eu não quero viver na mentira. Se eles querem viver na mentira, é problema. Você vê que tem pessoas que abrem mão da verdade para viver na mentira. Porque elas não querem obedecer, então elas acham penoso aquilo ali. Mas a obediência gera o quê? Bênçãos para a tua vida. Amém?